Olá, eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia, e este é o programa Energia Agro, aqui no canal AgroMais. Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa que é extremamente qualificada nos temas de tecnologia e inovação. Eu estou falando aqui da presidente da P&D, que é uma associação de empresas ligadas a esse setor, para desenvolver não só tecnologia e inovação, mas desenvolver o país. Estou falando aqui da doutora Rosilda Prates. Muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, Rosilda. Obrigada, Donizete. Tão gentil esse convite, tão importante esse tema para a gente conversar. Muito bem, Rosilda. E o que é P&D? O que a associação P&D faz? Você podia me contar quais são as áreas que ela atua, por favor? Então, P&D é pesquisa e desenvolvimento. Nós nos unimos numa mobilização de empresas que tem como DNA investir em pesquisa e desenvolvimento para novos produtos, para novas soluções. Um investimento de capital de risco, como a gente chama, em pesquisa e desenvolvimento, ele incorre em dar certo ou não. Então, o movimento de pesquisa e desenvolvimento é uma agenda sempre muito apoiada pelos programas de incentivos fiscais, incentivos de fomento, subvenção, financiamento. Então, tem aí uma oportunidade importante para as empresas se fixarem no desenvolvimento tecnológico e levarem para a sociedade novas soluções, o desafio tecnológico sendo superado para atender mais a sociedade e levar uma melhor qualidade de vida para o cidadão. E quais campos da produção industrial que estão relacionados à sua entidade e quais são os caminhos que essas entidades estão desenvolvendo para avançar em P&D? Bom, lá na P&D Brasil, hoje nós temos 48 indústrias. Hoje a gente tem um faturamento de algo em torno de 94 bilhões de reais e a gente investe 2,1 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento, Donizete. E lá a gente tem o setor de telecomunicações, segurança, rede, automotivo, energia, transformação, bancários. Então, a gente atende a um nicho super importante da sociedade para infraestrutura, para o agronegócio, para serviços, para redes, para levar conectividade, inclusão digital. Então, assim, tudo que se refere ao desenvolvimento tecnológico, ele é um grande desafio para os empresários, para as políticas públicas, porque ele é um movimento que carece de investimento alto, né? E às vezes pode não dar certo. Então, as empresas que desenvolvem tecnologias, elas são sempre muito consideradas pelo governo como sendo empresas que alavancam, né, o potencial de adensamento de cadeia, de geração de empregos, de superação de desafios tecnológicos. Eu te trago aqui um grande case que a gente passou pelo Covid, e se não fosse uma indústria nacional desenvolver os respiradores, nós teríamos tido muito mais mortes à época se não tivéssemos essa capacidade de desenvolver de forma rápida e atender a um desafio que foi trazido para a sociedade de uma hora para outra. Então, o desenvolvimento tecnológico tem muito a ver com soberania, né? Um equilíbrio entre o decidir por desenvolver tecnologia para que não sejamos seguidores e sim fomentadores de desenvolvimento tecnológico. O Brasil passou por um processo de desmonte, vamos chamar, da indústria nacional, né? No setor agro, nós tivemos essa situação representada por alguns pilares da economia que, de fato, reduziram a sua atividade. Mais recentemente, nós ampliamos esse processo de produção tecnológica, investimento nas indústrias. Mas agora surgiu a Nova Indústria Brasil. Como que a associação P&D tem articulado com esse programa Nova Indústria Brasil e que o empresário industrial que está nos assistindo agora pode esperar desse engajamento? Eu te digo, Donizete, que assim, é importante que, primeiro, o empresário se alie a uma associação setorial.
porque com ela você faz uma defesa de interesse de forma conjunta, né? Você mobiliza empresas em torno de uma defesa de interesse. Então, hoje, com a NIB, ela é uma construção de vários atores. Ela tem associações, ela tem federações, ela tem confederações, ela tem academia e ela tem o executivo, né? Muito coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas com a participação de vários outros ministérios. E lá no CNDI, né, o Conselho Nacional de Desenvolvimento da Indústria, se organizou, se orquestrou a identificação de 6 eixos que são relevantes para o Brasil. O primeiro, agronegócio. Né? Fazendo um parênteses aqui, nós temos em 2050 o potencial de fornecer 40% de tudo que o mundo consumirá de alimentos. Então precisamos pensar o longo prazo, mas começar desde já a apoiar o setor para que lá a gente alcance essa capacidade de produção para atender ao mundo com todos os recursos que a gente tem, mas agregando valor, né? O segundo eixo é o da saúde. Nós temos o SUS, que é uma referência, né, mundial em termos de governança da saúde pública. Então, nós precisamos colocar tecnologia para que melhore cada vez mais esse ambiente que atende tantas pessoas, né? O dar acesso, qualquer turista que chega aqui, ele pode ser atendido pelo SUS. Nós temos infraestrutura, né? Eu chamo o Brasil de o Eldorado do mundo. Porque infraestrutura, tudo tem que ser feito no Brasil, tudo está por fazer. Então, infraestrutura é uma grande oportunidade de desenvolver a indústria, de melhorar e modernizar a infraestrutura, tecnologias, de trazer novas oportunidades de fomento de negócios. O quarto eixo é a transformação digital. Né? Um país forte é um país que tem uma indústria forte. E quando você alinha uma política industrial com tecnologia, você melhora a capacidade de resposta desse setor, da indústria, né? Indústria, serviço, para atender a necessidade desse fluxo que é totalmente sempre voltado ao cidadão. A gente precisa olhar o cidadão, né? Então, a indústria olhando o cidadão, serviços e produtos para que ele tenha cada vez melhor qualidade de vida. Nós temos depois o eixo 5, que é o bioenergia. Eletromobilidade, né? Que a gente está falando tanto sobre os carros elétricos e híbridos e o biocombustível como uma oportunidade de fazer com que a sustentabilidade entre na cabeça de todo mundo sobre a importância de um país ter esse regramento do berço ao túmulo, como a gente chama, né? E não só com as emissões. E o sexto eixo é, então, a soberania de defesa e tecnologia. Então, nós precisamos ter esse engajamento setorial do poder público, da academia, para que a gente encontre vocações e que a gente atenda cada vez mais o cidadão, a sociedade de uma forma mais justa. Muito bem explicado aí os 6 eixos. E aqui nós temos 2 eixos, vamos chamar, que têm uma interação muito grande, que é a energia. E a gente aqui discute transição energética no Brasil e no mundo, e o agro, né? Então, e cada vez mais a produção somada energia com agro é bioenergia, é bioeconomia, são biocombustíveis. E o Brasil tem um potencial muito grande de produzir biocombustíveis. Como que o trabalho da P&D pode ampliar mais a tecnologia nesse setor? Como é que é a sua leitura para isso? Você vê, Donizete, que no quarto eixo, que é o de transformação digital, a gente tem lá toda a importância de se digitalizar. Então, lá tem uma agenda que é muito importante, que é o da Indústria 4.0. Indústria 4.0 é para qualquer setor, qualquer setor. O setor, desde uma padaria até uma grande indústria de logística para atender da porteira para dentro o produtor. O que é? É você procurar estabelecer processos os mais mecânicos, automatizados possíveis para entrar na digitalização. Para que você otimize processos, melhore a tua competitividade em tempo, em custo,
melhore assim a forma de você precificar o teu produto e fazer com que ele chegue mais rápido no mercado para a venda. Então, a indústria de desenvolvimento tecnológico, as empresas de desenvolvimento tecnológico, as startups para desenvolvimento tecnológico, os institutos de pesquisa, a academia, é tudo muito pensado em como a gente melhora o processo fabril, o processo de logística, o processo de comercialização, para que sempre a gente tenha mais previsibilidade, segurança jurídica e segurança institucional. Tudo para quê? Para que a gente tenha menor custo nos produtos. E a tecnologia é esse grande balanço, né? Porque você tem análise preditiva, vamos falar sobre isso. Quando você tem uma esteira, e você tem uma série de processos ali. Se você tem sensores nessa esteira e se você acompanha o que está acontecendo nessa esteira, esses sensores podem te antecipar algo crítico que pode vir a acontecer nessa esteira. E você corrige antes para que evite que ela quebre e aí interrompa a tua produção. Então, imagine a logística de você pegar os produtos lá na colheita e você colocar no caminhão e você enfileirar caminhões para poder sair na logística. Então, tudo isso automatizado, digitalizado, ele agrega uma capacidade de redução de custos muito forte. Então, eu sou uma pessoa que eu defendo muito o uso da tecnologia, eu defendo muito a indústria nacional e defendo principalmente a indústria brasileira, né? A gente tem um estudo lá na P&D Brasil, Donizete, que quando a tecnologia é desenvolvida no país, você agrega 85% de riqueza aqui. Quando é montada no país, 50%, e quando é só importado, de 25% a 30%. Então, vamos produzir tecnologia e desenvolver tecnologia a partir daqui. Muito bem. Muito bem. Estamos aqui no programa Energia e Agro, conversando com Rosilda Prates, que é presidente executiva da P&D. Ela está dando uma aula para nós aqui sobre desenvolvimento tecnológico. Fique conosco. No segundo bloco, vamos tratar desses avanços que estão acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Até já! Estamos aqui de volta no programa Energia Agro com Rosilda Prates, que é presidente executiva da P&D. Rosilda, nós estamos diante de um cenário muito importante que o Brasil precisa de cada vez mais gerar empregos de qualidade. E a indústria é o caminho para gerar emprego. Mas nós também temos a necessidade de ampliar cada vez mais a participação das mulheres nessas novas tecnologias, na inovação, nos processos produtivos. O que o P&D tem feito para que a gente possa cada vez mais ter essa condição de igualdade nesse trabalho de desenvolvimento industrial? Donizete, essa é uma pergunta muito boa, porque você sabe que o mundo de tecnologia é um mundo naturalmente masculino, né? E a gente tem construído uma agenda bem fluida, bem próxima para atrair cada vez mais mulheres para esse setor. Porque a mulher ela tem uma sensibilidade para a tecnologia, para perceber dados, para análise estatística, análise de dados. A inteligência artificial é um ambiente super próspero para o papel da mulher, né? Mas a gente faz eu tenho feito algumas palestras aí pelo país e a mulher empresária, ela participa pouco dessas discussões, né? Então, eu tenho conversado muito para que estimular as mulheres a vir fazer parte do diálogo, do debate, para que elas ocupem o seu legítimo espaço nessas discussões de política pública, de financiamento, de articulações importantes sobre fomento, subvenção e principalmente de parcerias estratégicas. Né? Então, até um mês atrás, eu assumi a presidência pro tempore das mulheres empresárias do Mercosul, que tem por objetivo reunir as mulheres dos países membros para que elas façam network e que se encontrem de forma complementar
no seu ambiente de negócios. Então, tanto as mulheres do agro, quanto as mulheres do automotivo, quanto as mulheres de automação, de qualquer que seja o setor, o importante, biocombustível principalmente, porque elas têm uma pegada muito importante nessa agenda de sustentabilidade, e que se conversem para entender oportunidades de negócios complementares, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande em abrir espaço para as mulheres virem falar sobre os seus negócios e ocuparem cada vez mais destaque nesses ambientes de discussão que hoje ainda é majoritariamente masculino. Eu, por vezes, estou em reuniões com 30, 40 homens e sou a única mulher. Pois é, aquela mulher que está nos assistindo, aquela empresária, aquela que tem a vontade de se articular mais nesse desenvolvimento das ações ligadas à tecnologia, à inovação, o que elas devem fazer? Qual que é a orientação que você dá, além delas procurarem se envolver no tema dentro do seu trabalho, mas qual a orientação que você dá para que elas possam, de repente, fazer um contato, ter um livro a mais? O que você sugere? Eu digo que quando você não sabe quem faz, precisa ir procurar, né? Então, assim, nas federações, nas associações, nas cooperativas, sempre tem uma mobilização voltada às mulheres. Então, se não tiver, faça Se não tiver, tome a dianteira. Isso. Porque o importante é ter uma empreendedora que mobilize e que acolha um conjunto de mulheres, e aí depois vai crescendo, né, esse movimento. Mas o importante é a escuta, é fazer com que a outra se inspire nesse movimento de maior segurança de fala, de discussões, de argumentações para ocupar o espaço, né? Então, assim, eu acho que um dos conselhos que eu daria é, se não identificou um grupo, eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, são 128 mil mulheres em todo o Brasil, e a gente está em todos os estados, né? Então, encontrar não é tão difícil assim, né? Então, eu acho que procurar essas mobilizações, e se não encontrar, faça. Porque você, a tua vizinha do lado, a professora da escola, qualquer outra líder de bairro, juntas a gente faz um movimento bem importante para dar destaque às empreendedoras, né? E esse movimento é muito importante porque fortalece não só o papel da mulher, mas o papel da própria instituição, valoriza a instituição, né? Que quando algum segmento de uma instituição, de uma empresa, não participar desse processo, isso replica em diversos atores ali dentro. Então, a participação é extremamente importante e aquela que está nos assistindo agora, não deixe de se mobilizar. E se não conseguir fazer um contato, procure aprender aí, que tem certeza que a Rosilda vai dar a informação correta de como se articular no seu estado. Rosilda, nós estamos falando aqui de articulação, né? É um grande processo que exige essa vontade da pessoa levantar da cadeira e sair ao mundo, né? E sair ao mundo não é sair fisicamente, às vezes, virtualmente mesmo, se articular. E Brasília é muito carente dessas articulações, principalmente no campo da indústria, porque aqui em Brasília nós temos uma área industrial pequena, pouco representativa diante da grandiosidade do país. E agora nós tivemos a oportunidade até de nos conhecer no lançamento de um grande festival que vai acontecer aqui em Brasília, do Festival Exato. Curicaca. Isso. O que você me diz desse festival? Esse festival, Marisete, é um movimento muito importante, liderado, coordenado pela BDI, né, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e que quer trazer para Brasília, e irá trazer para Brasília, de 7 a 11 de outubro, uma grande mobilização de empresários, keynote speakers, estudantes, cientistas, para falar sobre inovação. Toma conta de Brasília. Toma conta de Brasília. A expectativa é que a gente tenha quase 100 mil pessoas. Em todos os eixos que você citou da Nova Indústria Brasil. Né? Exatamente. Bem lembrado, porque a mobilização que está sendo feita é em torno da NIB, desses 6 eixos que eu havia falado há pouco. Então, toda a mobilização será para levar informações sobre quais políticas o Brasil tem
para o agronegócio, para a saúde, para a infraestrutura, para a transformação digital, para a biocombustível e eletromobilidade e para soberania e segurança. Então, nós vamos discutir em outubro, grande parte dos conhecedores e conteudistas sobre esses temas estarão reunidos no Brasil, que a gente vai convidar várias pessoas lideradas pela BDI e com a curadoria da oficina, a Patrícia Maria está fazendo um trabalho especial nisso. E, então, de reunir esses formadores de opinião para trazer a Brasília e abrir um espaço de diálogo, de informação, para a gente compartilhar tudo o que está sendo feito e uma expectativa gigante, porque a gente tem a COP30 lá em Belém. Então, assim, vai ser todo um movimento bastante auspicioso, eu diria assim, para que o Brasil seja um grande canal de informação para o mundo, assim, porque nós somos esse Eldorado, né? E esse festival, ele vai proporcionar uma visualização e uma interação com as tecnologias, com as novas tecnologias. Não só em termos de palestras, de shows, mas de uma interação e de uma vivência muito grande com diversos setores. Eu acho que isso é muito importante. E aquelas pessoas que nos acompanham aqui, já marquem na agenda, Exato, de 8 a 11. De 7 a 11. 7 a 11. De 7 a 11 de outubro, aqui em Brasília. Já adquira sua passagem, se programe, reserve esse período, porque a cidade vai estar envolvida. Vai ser a cidade de conhecimento. Exato, também. Exato. Shows, grandes shows que vão acontecer. Isso. Aqui vai ser tudo no estádio Mané Garrincha. Exato, tudo no estádio Mané Garrincha. Vai ter um grande palco chamado o palco principal, o palco NIB, que é o Nova Indústria Brasil, e outros palcos, painéis técnicos que eles chamam, onde vão ter conteúdo de 1 hora. Então, serão 5 dias de grande movimento de conhecimento para levar ao mercado, aos estudantes, à sociedade e debater, né? Eu acho que eu sempre digo assim, é importante colocar o governo na plateia e o setor produtivo no palco, né, para que a gente troque mais essa experiência da capacidade de produzir e o cidadão como esse grande orquestrador, né, porque é para ele que a gente trabalha. Né? Exato. Rosilda, me conte aqui, dentro dessas experiências que você está vivendo, que setor industrial brasileiro que tem se capacitado cada vez mais com esse processo tecnológico que vocês estão trabalhando? Qual que seria assim, um case de sucesso que você pudesse apresentar para a gente dentro dessa situação? Tu sabe, Donizete, que o governo tem uma batuta muito importante com as políticas de incentivo, as políticas de fomento, de subvenção. Então, eu diria assim que o governo orienta para determinados programas que são importantes, né? Então, inclusão. Conectividade, né? Sempre que a gente olha para isso e a partir da conectividade, tu tem um transbordamento gigante para o setor, né? Para o agronegócio, para o setor de automação, para o setor de fármaco, para o setor automobilístico. O setor automobilístico está fazendo um investimento gigante, né? Só nós da PID Brasil, que nós somos 48 indústrias, o ano de 2023 foram mais de 2 bilhões de reais investidos em pesquisa e desenvolvimento. E até 2030, a gente vai investir mais de 16 bilhões. Então, quer dizer, é a acreditação no país, né? A gente precisa de um ambiente seguro, estável, com segurança, né, com equilíbrio político, institucional, para que o setor produtivo invista e a gente atraia cada vez mais investidores externos. Segurança jurídica e previsibilidade. Essas são as palavras-chave do setor? Exatamente, porque você imagina, você investir capital de risco, teu capital, em um projeto de PID que vai dar resultado daqui a 3, 5 anos. Se tu não tiver um ambiente seguro, né, se houver um ambiente volátil e que fique mudando a todo tempo, o teu projeto não segue, né? Então, assim, aí é um investimento gigante que não concluiu. E o abortar um projeto de PID tu fica com conhecimento, mas fica com a frustração de não ter concluído. Então, é muito importante que a gente tenha continuidade de recursos, né? Que a gente tenha a manutenção das linhas de financiamento, de subvenção, porque o risco ele precisa ser compartilhado, né? Com o governo
e pelas empresas, né? E envolver os institutos de pesquisa e envolver as academias, né? Então, tem que haver uma orquestração. Muito bem. Muito obrigado, Rosilda. Imagina, Nós estivemos aqui conversando com a presidente da P&D, que é uma organização que representa diversas empresas que estão fazendo trabalho nessa área de desenvolvimento tecnológico e inovação. E você que está nos acompanhando, também nos acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, para motivar e dar sugestões e também sugerir quem que a gente pode entrevistar aqui. Aqui é o programa Energia Agro, do canal AgroMais. Até a próxima semana com uma nova personalidade que vai aqui trazer informações sobre o setor. Até lá!